anulou o gol. A bola não estava no domínio do Cássio, do goleiro, anulou o gol. A expulsão do Fabrício Bruno, não sei se só eu vou ter essa opinião, pra mim é falta no Fabrício Bruno. Concordo com você. Ao elogiar o Carlos Miguel, que fez o melhor jogo dele com o Palmeiras, né? Acho que inegável, né? Só que talvez tenha ficado pior pro Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem um jogo a mais e uma distância, de 5 pontos. O que o Marra fala de que o jogo do fim de semana faz parte do jogo do meio da semana, eu concordo totalmente. Rapaziada, e o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro não sai do zero e teve polêmica novamente de arbitragem, né, pessoal? Mais um jogo que a arbitragem quer aparecer mais do que os jogadores, mais do que os técnicos, mais do que qualquer coisa, né? Enfim, vocês vão conferir nesse vídeo a opinião do Denilson lá no fechamento, o programa do Sport TV, logo após o jogo, a opinião dele sobre alguns lances polêmicos aí desse jogo entre Palmeiras e o Cruzeiro, beleza? E vocês vão conferir a análise deles também desse jogo. Como foi o Palmeiras, como foi o Cruzeiro, acompanha que o vídeo tá bem bacana, no final ainda tem a turma da ESPN também, né, do programa Linha de Passe lá da ESPN, fazendo a análise desse pós-jogo, de Palmeiras e Cruzeiro, confronto direto, enfim. Confere o vídeo aí que tá muito top, sem mais enrolação, então bora aí direto pro vídeo. Ele, ao elogiar o Carlos Miguel, que fez o melhor jogo dele com o Palmeiras, né? Acho que inegável, né? Ele tá elogiando o goleiro que tirou do Cássio a titularidade no Corinthians. Porque foi quando o Carlos Miguel vira titular no Corinthians que o Cássio vai pro Cruzeiro. E foi o melhor jogo do Carlos Miguel, pelo menos pra mim, com a camisa do Palmeiras mesmo. Porque o jogo do Flamengo ele toma 3, né? E aí vai pro jogo da LDU, toma 3. E assim, em nenhum desses 6 gols, pra mim, ele falhou. Pra mim foram todos gols assim, difíceis de você se defender. Ele faz um jogo seguro agora, ele defendeu pelo menos 2 ou 3 bolas ali que poderia ter dado a vitória pro Cruzeiro. Acho que pra ele, como tá chegando agora, com toda a imagem, retrospecto de ex-jogador do Corinthians, não tem ali uma aceitação, né? Não é unânime ali o Carlos Miguel no Palmeiras. Quando ele começa a ter boas atuações, essa defesa, por exemplo, numa cobrança de falta, uma boa cobrança de falta por sinal, ele faz uma ótima defesa, agora no finalzinho ele consegue salvar quando o Cruzeiro ainda com um jogador a menos. Eu acho que são momentos dentro da partida que dá segurança para ele. No meio de semana tem um jogo importantíssimo, a gente vai falar daqui a pouquinho desse jogo no meio de semana. E aí é importante, numa véspera, né, de uma decisão que vai ser esse jogo de Libertadores, ele conseguir ali, em alguns momentos do jogo, fazer boas defesas. Então, se o Carlos Miguel teve o destaque hoje, é correto dizer que o Cruzeiro esteve mais perto da vitória no Allianz Parque? Para mim, sim. Para mim, o Cruzeiro jogou melhor, teve mais seguro, um pouquinho mais organizado. Não sei, Rizek e meus parceiros, se tem ali uma ansiedade ou um nervosismo do Palmeiras em relação à semana que eles vão ter agora pela frente. Né? O cansaço. O cansaço, porque às vezes não, o cansaço mental e emocional ele é muito pior do que o físico. Então às vezes você ficar pensando muito no jogo seguinte, na decisão seguinte, você tem um desgaste desnecessário. O Abel tem muito mérito, né? Que às vezes ele consegue controlar essa ansiedade, mas hoje, mais uma vez, o Palmeiras não conseguiu fazer um jogo à altura que o torcedor espera e como vinha fazendo. Até antes ali do jogo, até contra o Flamengo também teve em algum momento jogou bem. Quando o Flamengo faz o gol, o Palmeiras jogava melhor no Maracanã. Mas essas últimas 2 partidas, os resultados gritantes, tomando 6 gols, chama a atenção, obviamente. Um time como o Palmeiras não está acostumado a perder. Então quando você perde 3 jogos seguidos e tomar tantos gols. É claro que assim, tem um jogo de volta daqui a alguns dias, jogando em casa. Um jogo super importante, que é contra o 3º colocado, Palmeiras e Cruzeiro. Claro que o psicológico influencia. E existe muito mais, de repente, um cansaço mental do que propriamente o cansaço físico. Porque o cara pensa nisso aí. Imagina, viajaram, foram lá para Quito, voltaram, perderam de 3-0 e voltaram. Cara, a gente vai ter um jogo contra o Cruzeiro, depois vai ter o jogo da volta. Isso, o pensar, ele vai fazendo você ter um cansaço mental, sem dúvida alguma, e isso influencia demais. 2 derrotas e um empate, né? Palmeiras está 3 jogos sem ganhar, né? Perdeu do Flamengo, perdeu da LDU, empatou hoje e, apesar de maus resultados, conseguiu abrir um pontinho de vantagem em relação ao Flamengo no Brasileiro, embora tenha uma desvantagem enorme na Libertadores, né? Zé, só para não perder o raciocínio, para a gente não falar de arbitragem, tem muita coisa boa para a gente falar. Esses casos que vem acontecendo de arbitragem no Brasil, como aconteceu ultimamente, que foi parar, né, pro lado, para a Europa, para todo lado, para canto do mundo, me entrevistaram, né, me chamaram muitas vezes para perguntar sobre a arbitragem do Brasil.
E eles não estão culpando um árbitro de uma partida que beneficiou aquele, que foi a daquele, não. É que é um conjunto de pessoas que estão ali no campo, que são responsáveis pela arbitragem, que estão errando. Não é um só, o árbitro tem um auxílio, tem o VAR para ajudar, para auxiliar, tem os bandeiros e está todo mundo errando. Então não é uma pessoa só que está errando todos os jogos, é um conjunto, está todo mundo errando, mas eles não aparecem. Infelizmente não aparece todos eles, só aparece o árbitro. E aí todo mundo está atacando pedra. Agora tem que ver que isso é um conjunto que está errando muitas vezes. Eu acho que por isso que está dando esses problemas de culpar só um, como o Cássio quis dizer, mas é só para não perder o raciocínio, que está assim, muita gente errando ao mesmo tempo nesses jogos decisivos. Cara, a gente viu um árbitro venezuelano apitar nesse meio de semana, Flamengo e Racing. Ninguém falou da arbitragem, jogo tenso, ele apitou super bem, deu 7 de acréscimos. E aí quando você vem para o Campeonato Brasileiro e é impossível escapar de polêmica, hoje a gente vai ter que debater a arbitragem hoje também. Eu acho que além da nossa histeria habitual com a arbitragem, a coisa não está legal mesmo. Toda rodada tem lances... Você vê Libertadores da América, arbitragem excelente na quarta-feira. Domingo, Campeonato Brasileiro, problema. É óbvio que a gente está com uma questão na arbitragem, é óbvio. Tem uma questão, o PC vai participar hoje, né, em algum momento. Sempre, né? Vai participar em algum momento. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar, que é o tal do critério. O que eu acho que mais irrita o torcedor e a gente que trabalha com futebol, falando sobre futebol, é o tal do critério. Então, de um jogo para o outro, a cada 2, 3 dias, a gente vê a atitude do árbitro, de todos os árbitros, tendo um comportamento em jogadas parecidas, que ele dá pênalti, que ele expulsa, e no outro jogo, no meio igual hoje. A gente vai discutir alguns lances do jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro. A gente vai ter, obviamente, algumas opiniões aqui diferentes uma das outras. Você, não me mata de curiosidade, Sim. Quem pra você tem motivo para reclamar da arbitragem hoje? Cara, equilibrado. Por quê? A gente pode entrar no assunto já? Fica à vontade. A gente vai falar do gol anulado, né? Que o Sousa faz o gol. Ele chuta a bola, o Cássio tá com a bola pressionada no gramado, ele chuta a bola e faz o gol. A regra diz que quando o goleiro coloca a mão em cima da bola, ele está pressionado, aos olhos da regra, o goleiro já está com a bola dominada, aos seus domínios. Então, foi bem anulado o gol. A falta a expulsão do Fabrício Bruno. A expulsão do Fabrício Bruno, não sei se só eu vou ter essa opinião, pra mim é falta no Fabrício Bruno. Concordo com você. Pra mim o Alan... Foi mal expulso. Ótimo jogador, tá? Eu acho até que o Palmeiras tem que dar mais oportunidade pro Alan. Eu acho que é um jogador que vai evoluir muito. Gosto muito da característica dele, velocidade, canhoto, joga do lado direito, né? Que é habitual hoje, né? O canhoto jogar pelo lado direito. Pra mim, o Alan ele tenta evitar o contato com o Fabrício Bruno para tentar seguir na jogada e aí tem um trança-pé. Da perna direita do Alan no Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno ele não para o corpo para fazer uma obstrução ali, para parar a jogada. Ele também tenta seguir a corrida e aí tem um trança-pé. Então pode ser uma opinião polêmica. Mas foi o que eu enxerguei nesse lance. Eu também. Então tá equilibrado. Porque então tô na polêmica com você. Às vezes, aos olhos do torcedor, anulou o gol. A bola não estava no domínio do Cássio, do goleiro, anulou o gol. Os olhos do torcedor. Mas a nossa obrigação aqui é tentar ser o mais coerente possível, né? O torcedor sempre vai apoiar o seu time. Quando o Cássio, e seguindo o raciocínio do Rafinha, quando o Cássio fala dos atletas, todo mundo que é envolvido com futebol ajudar, dentro do campo, por exemplo, a gente tem aqui 3 jogadores que atuaram na Europa. Enfim, 4 jogadores aqui que atuamos na Europa. Lá, o árbitro apitou, eu ainda não peguei o VAR lá fora, né? Você já pegou, o Rafinha, o Sobis acho que também não pegou o VAR, já pegou o VAR lá, né? Apitava lá, você não via tumulto dentro do campo. Hoje teve um lance no Barcelona e Real Madrid, teve lance de VAR. Você vê que não tem, que foi um pênalti, você vê que não tem um tumulto. Agora, só voltando, por isso que eu acho que a entrevista não tem problema, cara. Assim, por isso que a entrevista do Cássio, pra mim, hoje tem muito valor, pelo menos pra mim. Se o Palmeiras saiu do Maracanã reclamando da arbitragem, hoje eu acho que o Cruzeiro tem motivo para reclamar da arbitragem. Jogos que começam hoje, mas que tem um pouco do olhar para terça, para quarta e para quinta. Então, hoje não teve uma definição, nem ontem, uma definição. O Cruzeiro poderia ter complicado muito o campeonato para os outros dois. Uhum. Só que talvez tenha ficado pior para o Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem um jogo a mais e uma distância, de 5 pontos. Vou lembrar que o Cruzeiro não perdeu em turno e retorno para os dois, né? Nem para Palmeiras, nem para Flamengo. Sim. Vitórias em casa, empates fora. Exatamente. É incrível, né? O Cruzeiro se atrapalhou foi com times da parte de baixo. Exatamente, para esse mesmo Ceará e tal. Então, talvez tenha ficado pior quando a gente pensa em luta pelo título para o Cruzeiro por causa da distância. A distância aumentou
e o Cruzeiro continua tendo um jogo a mais. Ainda assim, não dá para falar que isso é definitivo, porque ainda tem rodadas pela frente. Essa distância pode ser removida, pode ser tirada daqui a algum tempo. E pensando que o Flamengo e Palmeiras têm jogos no meio de semana, eles podem daqui a muito pouco tempo voltar a estar 100% pensando no Campeonato Brasileiro. Então, não ficou ruim para o Cruzeiro apenas. Acho que para os outros dois... não é bom. O Flamengo tem uma queda de... Aí a gente está falando de ontem, né? Mas não é para falar de ontem. O Flamengo tem uma queda de... A sensação é que assim, a sensação é que a gente vai falar do Palmeiras. Ontem já teve um linha de passe falando sobre a derrota do Flamengo, a vitória do Fortaleza. Mas assim, o torcedor do Flamengo terminou ontem, à noite de sábado, de um jeito. Sim. Claro que ele está esperançoso com a Libertadores, tem vantagem, está ali pronto para uma decisão, né? Embora tenha o jogo de volta com o Racing, que não vai ser fácil, mas tem a vantagem, é favorito. Porém, ele termina a noite de ontem olhando para o brasileiro falando, caramba, agora o Flamengo vai abrir 3 pontos. O torcedor do Flamengo agora, neste exato momento, é o resultado que é o melhor resultado. Porque aí... Porque o Cruzeiro não cola e o Palmeiras não dispara. Exatamente. Aí tem um tropeço ali do Palmeiras e tal, o Flamengo pode estar ali, mesmo com 3 pontos de diferença, estaria na briga, mas fica melhor ainda a situação, porque você fica ali por uma vitória, um empate do Palmeiras, o Flamengo às vezes passa à frente de novo. Então a sensação muda do sábado para o domingo, e era essa a sensação que o Palmeiras teria que ter evitado em casa, o Bertozzi. E não conseguiu. Você acha que entrou em campo muito do olhar para a quinta, do que aconteceu na quinta-feira passada, ou tem muito mérito do Cruzeiro em, de repente, ter segurado também, ter freado o Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Joia. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Boa noite. Eu vou voltar para a entrevista do Abel em Quito, que ele remeteu a uma frase que é muito relacionada ao Real Madrid, né? Que dos 90 minutos no Bernabéu são muito longos. Ele trouxe isso para o Allianz Parque. Hoje foram longos mesmo, né? Mas foram longos para assistir, né? Pelo amor de Deus. Gosta de um bom espetáculo de futebol, de fato foi decepcionado, e nem jogadores, nem arbitragem, ninguém contribuiu para que a gente tivesse um grande jogo. Mas, assim, tinha um adversário do outro lado, e o Cruzeiro merece todos os méritos, é redundante, mas merece todos os créditos. Estamos falando do terceiro colocado no campeonato. Na minha visão, o trabalho do Leonardo Jardim, ele só perde em relevância no campeonato pro do Rafael Guanais do Mirassol, que, aliás, foi o único dos 6 primeiros colocados a ganhar na rodada. Né? Verdade. É o grande vencedor da rodada, é o Mirassol, né? Que está a 7 pontos do líder, tá? Veja você como são as coisas. Mas não é um acaso o Cruzeiro ter esses resultados bons contra os times da parte de cima da tabela, porque ele sabe jogar esse tipo de jogo, né? É um time que tem hoje uma organização defensiva muito boa, sabe ocupar o campo, sabe a maneira de fazer as transições ofensivas. Muitas vezes é um time que sofre com a maneira que os adversários da parte de baixo da tabela jogam, né? Mais recuados, fechando um pouco mais de espaços. Então, às vezes, eu não me surpreendo que o Cruzeiro sofra com outro tipo de jogo e que nesse tipo de jogo como o de hoje ele se sinta mais numa zona de conforto. E isso aconteceu de novo. Digo a você, pelo que a gente está vendo ali, pelas defesas do Carlos Miguel, que mesmo tendo perdido um jogador no segundo tempo, o Fabrício Bruno com o segundo amarelo, se tivesse que ser um vencedor, seria o Cruzeiro. Pelo volume das chances criadas, pelo goleiro que mais trabalhou ter sido o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, e pela atitude mesmo que o time demonstrou, mesmo depois de perder um jogador. Então, acho que não foi a noite mais inspirada do Palmeiras. A dupla de ataque, por exemplo, tão badalada, né, do Flaco e do Vitor Roque, teve uma participação muito discreta, muito discreta. E novamente, eu não conseguiria assim, traçar um paralelo, porque não me pareceu um caso de cabeça na quinta-feira. Eu acho que o Palmeiras queria ganhar moral para quinta-feira. Inclusive colocando seu time principal. Queria sair de campo hoje falando, opa, vambora, vamos cheio de moral aqui para quinta-feira. O que o Marra fala de que o jogo do fim de semana faz parte do jogo do meio da semana, eu concordo totalmente. Era importante para o Palmeiras sair hoje batendo no peito e falando, vamos atropelar eles na quinta-feira. Mas o jogo de hoje, assim, claro que vai ter a sua história e que, de repente na quinta-feira faz um gol com 5 minutos, o ambiente se transforma e vai saber. Mas hoje encontrou um adversário que, assim, não fez praticamente nada de errado no seu sistema defensivo, né? Bom, rapaziada, então é isso aí. O Palmeiras, infelizmente, não consegue sair do zero contra o Cruzeiro, né? Jogando no Allianz Parque, jogando em casa aí. Jogo que
era muito importante, né? Confronto direto aí no topo da tabela. Palmeiras, infelizmente, não consegue sair com a vitória, né, pessoal? Porém, por tudo que foi o jogo, né? Não tá de total mal, porque o Palmeiras não foi bem, não jogou bem, né? O Cruzeiro teve grandes chances de sair com a vitória. O Carlos Miguel brilhou, o Carlos Miguel foi muito bem, né? Na minha opinião, pelo menos. Não sei na opinião de vocês podem deixar a opinião de vocês aqui à vontade no comentário, beleza? O que você achou aí da atuação do Carlos Miguel? Eu particularmente gostei muito, fez grandes defesas, salvou com certeza o Palmeiras em vários lances, né? Enfim, e novamente, pessoal, a arbitragem chamando a atenção, novamente a arbitragem querendo aparecer mais do que os jogadores, mais do que tudo, né, pessoal? Enfim, péssima arbitragem do Rafael Klein, péssima, mais erros, prejudicando tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro também, enfim. E vocês puderam conferir a opinião do Denilson falando a respeito dos lances, né? Já deixa aqui no campo dos comentários também qual que é a sua opinião a respeito de cada lance que gerou polêmica, se você concorda com o Denilson ou não. E tem um comentário de mais alguns comentaristas aqui para vocês no final do vídeo. Primeiro, o Olé do Brasil, o perfil Olé do Brasil, publicou lá no X, fez esse post aqui, ó. Mais um erro da arbitragem, era gol legal do Palmeiras. Então, já acordei com a opinião do pessoal do Olé do Brasil aqui. Gol mal anulado do Palmeiras, pra mim também foi. O Cássio ainda não tava com a posse 100% com ele. Ele simplesmente colocou a mão na bola ali, já no chão, mas ela ainda tava no chão, né? E a verdade é que o Cássio dormiu no ponto, né? O Cássio cochilou ali e o Palmeiras conseguiu fazer o gol, né? Então um gol mal anulado, na minha visão também, pessoal. Era gol legal do Palmeiras. Então, a opinião aí do Olé do Brasil. O Luiz Felipe Freitas, né? Que é o narrador lá da Cazé TV, comentarista também, né? Narrador, apresentador. Enfim, Luiz Felipe Freitas também deixou sua opinião. Olha aqui o que ele falou, ó. Outra coisa, esse juiz é mais um dos que odeiam futebol. Impressionante como não permite contato. Apita qualquer encostão. Foi o que falou aí o Luiz Felipe Freitas a respeito da arbitragem, né? A respeito do apito do Rafael Klein nesse jogo aí entre Palmeiras e Cruzeiro. E realmente, o cara tava apitando tudo, pessoal. Tudo. Qualquer encostão, qualquer coisa, o Rafael Klein já tava parando o jogo, picotando, deixando o jogo chato, um jogo brigado, um jogo que não é bom de assistir, né, pessoal? Enfim. E o Chico Garcia também deixou a opinião dele aqui, pessoal. Olha só. O Chico Garcia, comentarista, né? Ele é lá da Band, do Jogo Aberto. Comentou aqui, ó. Deu a opinião dele sobre diferentes lances que aconteceu durante a partida. O primeiro é o do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes deveria ter sido expulso, na opinião de Chico Garcia. O gol do Palmeiras, na opinião do Chico, foi bem anulado. Aí, ó, gol bem anulado do Palmeiras. Cássio já estava sob a posse da bola. Eu não concordo, o Cássio não estava com a posse da bola ainda, na minha visão. Fabrício Bruno bem expulso pelo segundo amarelo. Aquele também foi bem expulso, o Fabrício Bruno. Ele fez a falta, cara. O Denilson, vocês viram a opinião dele aí, falando que o Alan que fez a falta, mas na minha visão nada a ver. Não sei onde ele enxergou isso. Então, a opinião do Chico Garcia aí. Fato é, pessoal, que polêmica e mais um jogo de arbitragem, né? É complicado. Mas enfim, se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí, agora vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui.